Olá, bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um tempo de meditação no livro de Provérbios, percebendo a sua prática para a nossa vida diária. Nós estamos no capítulo 3 e vamos ler hoje dos versículos 27 até ao 35 deste capítulo 3. A sabedoria no texto bíblico não nos é mostrada como uma coisa abstrata. Sabedoria não é algo assim no vazio, não é apenas algo que torna a pessoa muito reverente ou muito distante. Não, a sabedoria é essencialmente prática. E neste trecho nós vamos perceber que o sábio, aquele que é verdadeiramente sábio, encontrou a sabedoria, é marcado por dois aspectos muito importantes da vida. Ele é bondoso e ele é pacificador. Leamos então o texto, Provérbios 3, verso 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Que texto rico, não é? Muito bonito. Então nós o dividimos em duas partes. A primeira nos diz que o sábio é uma pessoa boa, ou seja, ele é marcado por uma bondade que é prática, ele é marcado pela compaixão, pela disponibilidade de ajudar, pela generosidade. Ele começa por dizer, não deixes de fazer o bem que está disponível na tua mão, não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje, sobretudo no que diz respeito às coisas boas. É interessante que coisas que são desagradáveis e ruins, nós às vezes fazemos com muita rapidez, não é? Se temos que retrucar alguém ou dizer alguma coisa que seja dura, nós não queremos esperar e nesse caso devíamos esperar, porque provavelmente amanhã já não vou ser tão duro quanto hoje. Mas as coisas boas que nós podemos fazer, devíamos fazer logo. Quantas vezes você teve vontade de elogiar alguém, mas não fez no momento e depois nunca chegou a fazer? Dizer alguma coisa positiva, dar uma palavra de incentivo, talvez uma palavra de consolo, dar uma prenda, dar uma oferta, ajudar alguém em necessidade. Houve um momento, você podia ter feito, mas por algum motivo não o fez e depois não chegou a fazer. Ficou só na intenção. As intenções não são suficientes. É importante que nós saibamos aproveitar as oportunidades. Não deixes de fazer o bem que está disponível na tua mão agora. Se há uma palavra, se é um consolo, se é um elogio, se é uma ajuda prática, concreta, então faz e não fiques à espera de outra oportunidade. Porque isto é uma marca das pessoas que são verdadeiramente boas. Não se aproveite de quem está perto de si. Sobretudo, não se aproveite daqueles que confiam em si. Não use alguma posição que você tem, talvez de superioridade sobre estas pessoas, para de alguma forma abusar do seu poder. Esta é uma lição muito bonita que está aí também no verso 29. Não planeie fazer alguma coisa neste sentido e não use destas situações para se aproveitar. É possível que você tenha possibilidades, não é? Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, alguém que está numa posição de alguma inferioridade em relação a nós e podemos, por vezes, ser tentados a usar a nossa posição. O texto diz que o sábio não faz isto. O seu coração é um coração compassivo e ele não vai usar estas situações porque isso é considerado pelo texto, pelo sábio, como uma verdadeira traição. Ele diz que nós não devemos procurar briga e não devemos retrucar sem haver um grande motivo. Nós podemos ir um bocadinho mais à frente e do ponto de vista cristão devemos mesmo dizer, antes de nós entrarmos em qualquer tipo de discussão, antes de nós começarmos a nos debater com alguém a respeito de alguma coisa, seria interessante nós realmente perguntarmos, justifica? Vale a pena? Será que eu não posso relevar? Não tenho capacidade de perdoar isto? Será que eu não consigo ser superior a esta situação? Será que em Deus, naquilo que é a graça do Senhor sobre mim, a manifestação do amor de Deus na minha vida, eu não consigo olhar para isso e, ok, tudo bem, não vou responder, não vou devolver. O sábio aqui diz que nós não devemos fazê-lo tendo motivo,
Mas mesmo quando há motivo, se nós em Cristo somos capazes de perceber a nossa possibilidade, não em nós, mas no Senhor, de ser superiores, esta também será uma atitude correta e bonita que vai mostrar sabedoria prática. Além de ser bondoso e compassivo, o texto nos diz também que o sábio será pacificador, ou seja, ele é alguém que vai evitar os conflitos. Ele começa por mencionar no versículo 31 e 32 um tema muito comum no livro de Salmos. Lembra-nos logo aquele famoso Salmo de Asaf, não é? Não fiques invejoso da riqueza do ímpio, diz ele, não é? Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas o seu caminho, porque o Senhor abomina o perverso. A ideia é muito interessante porque a abominação aqui significa algo impuro, contaminado. Talvez uma ideia prática que nós pudéssemos pensar seria esta. Imagine que você vê uma joia muito bonita, ou um carro que chama a sua atenção, uma roupa que não é que o atrai de alguma maneira e você é tentado a cobiçar ou a invejar este produto. Agora imagine que esta joia, esta peça, esta coisa que você achou muito interessante, você sabia que ela estava contaminada com o vírus do Covid ou algum outro agente infeccioso. E que ao receber este bem, você também iria ficar contaminado. Ainda está interessado? Ou se calhar já está disponível para deixar passar? A ideia aqui um bocado é esta. Não invejes aquilo que eventualmente pode parecer a riqueza do ímpio porque está contaminado. Pode não ter nenhum vírus, nenhuma bactéria, mas tem algo muito pior. Está contaminado com o pecado. Está contaminado com a ira de Deus. É algo que aborrece e abomina e é abominado da parte do Senhor. E, portanto, quando nós olhamos para os perversos e os vemos se dando bem neste mundo, nós devemos perceber que isso tem a ver com a realidade do mundo em que vivemos. O mundo vive nas trevas. É dominado pelo inimigo. Aqueles que lhe pertencem e que funcionam da forma que ele aprova, é natural que prosperem com mais facilidade do que o justo. Isto não quer dizer que Deus não possa fazer o justo prosperar, mas é mais comum nós vermos o ímpio prosperar neste mundo, mas é uma prosperidade contaminada, é que Deus abomina. E então no texto ele nos diz, não fique invejoso destas coisas. Ele chama-nos a atenção num contraste extremamente interessante a respeito da diferença daquilo que é o rico e o pobre, não é? No versículo 33, na nossa versão, se calhar não se percebe muito bem, mas numa versão próxima do original, seria assim: a maldição do Senhor habita no palácio do perverso, mas a casinha do justo ele abençoa. A ideia é um bocado esta, não é? O outro pode viver numa mansão, mas não tem paz. Não tem paz com Deus. Não tem satisfação no seu coração. Não tem contentamento. Não tem segurança a respeito da vida eterna. Não tem a certeza da sua salvação. Será que vale a pena? A casinha do justo, ela pode ser bastante mais humilde, mas ela é aquecida pelo amor do Senhor. Ela é abençoada pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Ali existe a paz no coração, paz do Senhor. Ali existe o sentido de realização e contentamento. Ali existe satisfação com aquilo que Deus dá. E isto faz toda a diferença no que diz respeito à qualidade de vida. Certamente o Senhor escarnece dos escarnecedores. Uma coisa que nos irrita, não é? As pessoas que zombam de Deus, que zombam da bondade, que fazem troça da santidade. Há muitos zombadores neste mundo. Atenção, a sua zombaria vai ser muito curta. Mas o texto nos diz que eles, enfim, vão encontrar aquilo que semearam. E o próprio Deus vai escarnecer da sua zombaria. Porque, falhando em perceber a graça e a salvação oferecida por Deus, estarão perdidos para sempre. O Senhor, então, dá graça aos humildes. E logo nos lembramos da bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, não é? Os sábios herdarão honra. Aqueles que são do Senhor herdam a terra, herdam honra, no sentido de peso, alguma coisa de significado, é aquilo que Deus nos dá. E a honra dada por Deus, esta vale mais do que tudo. Sabedoria prática em Deus. Faz os nossos corações sábios e compassivos e nos faz pacificadores.